Agora, vamos falar, né? Porque a gente tá falando aí, o Flamengo, por exemplo, contratando um bando de jogador. Contratou o Juninho Azerbaijão, não rendeu. Tá falando do Johnston agora. Por outro lado, Bruno Prado, o Fluminense, na minha opinião, fez a melhor contratação da história do futebol brasileiro com relação a custo-benefício. Juro, de verdade. Pra mim, não tem contratação igual John Arias pelo custo que foi. O Arias é craque, o Arias decide jogo grande, o Arias tem sequência, ele não se machuca, ele joga bem em tudo que é jogo, ele chama a responsabilidade, ele faz gol, ele dá assistência e mais uma vez está jogando muito nesse Super Mundial. Detalhe, que dizem, não, mas o Juninho Azerbaijão foi barato. 5 milhões de dólares, o Arias, 600 mil dólares. O Arias custou mais do que 5 vezes menos que o Juninho Azerbaijão. E aí tem gente que quer dizer, não, mas não gastou tanto. Arias jogando um bolão. Thiago Silva jogando uma monstruosidade. Ignácio, eu não sei porque que chamam ele de Ignácio, mas eu vou chamar, porque deve ser assim. Porque tem com G, né? Ignácio ficou Ignácio. Tá bom, mas ele nunca pediu pra ser chamado assim, de Ignácio. Eu confesso que eu não sei, que todo mundo chama de Ignácio. Gente, porque eu vou chamar de Inácio então, porque Ignácio eu nunca vi, a não ser que o nome dele seja diferente. Até quando é Ignácio, se fala Inácio. Sim. Então, Inácio jogando um bolão. Você tem Renato Gaúcho tirando onda adoidado. E tem o Fábio, Bruninho. Então, nesses todos, eu acho que a gente já tem que se render a 2 acima de 40 anos. A gente tem o Thiago Silva com 40 anos jogando o que tá jogando. E o Fábio com 44 fechando o gol do Fluminense. Além do Renato, que aí é uma baita volta por cima, né, Bruno? O Fluminense é uma história muito legal da Copa do Mundo de clubes. Era o brasileiro, assim, o Botafogo pelo grupo era difícil, mas o Fluminense, ele é um time que não tem dono, como tem o Botafogo, um dono que investe, e não tem hoje a organização e estrutura do Palmeiras e do Flamengo. E ele chega longe, ele chega na semifinal pelo menos, vai jogar com o Chelsea terça-feira e tem chance. Acho que ele não é o favorito, mas ele tem chance de chegar à final, que é um negócio fantástico, já é uma campanha espetacular. O Fábio é uma coisa impressionante, com 44 anos, né? Mesmo sendo goleiro, é uma coisa fora do normal, né? E ele jogando num altíssimo nível. Thiago Silva, aí é top, né? Thiago Silva é um craque da posição. O Thiago, eu acho muito bom que ele esteja fazendo uma grande competição por um clube brasileiro, porque o Thiago apanhou bastante nas últimas Copas do Mundo, apesar de não ter jogado mal nenhuma das Copas do Mundo que ele disputou, e é um baita de um zagueiro. O Thiago Silva é um zagueiro muito acima da média e está jogando ainda em alto nível. O John Arias é um jogador que tem feito diferença para o Fluminense já há algum tempo. 2 jogadores que foram muito importantes no setor ofensivo, no título da Libertadores de 23, eles caíram de produção nos últimos anos, o Ganso e o Cano, né? Até por questões físicas. O Cano, jogador já mais velho, ano passado chegou aí para o banco, esse ano está jogando de novo. O Ganso também caiu bastante, teve um problema cardíaco, ficou fora, voltou. Então esses 2 que eram importantes na parte de criação no título da Libertadores, hoje já não estão bem como estavam lá em 2023. Então, cada vez mais é o Arias, o jogador para decidir jogo, para fazer a diferença, e ele assume muito isso. E na seleção também joga muita bola. Arias, um jogador que o Fluminense trouxe lá do Santa Fé da Colômbia, enfrentou o Arias na Libertadores de 2021 e ali, com certeza, chamou a atenção. O Fluminense fez a contratação. É um jogador que está na história do clube, independente do que aconteça, já tem um grande título pelo Fluminense, que é a Libertadores, e é um cara que conduz o Fluminense com o Thiago, com o Renato, com o Fábio. É uma campanha histórica, mesmo se perder terça-feira, é uma campanha histórica do Fluminense nessa Copa do Mundo. O Fluminense, sim, eu acho que pode tirar a onda de scout, né? Porque se fala tanto, o Boto, scout. Fluminense, Arias, pegou baratinho. Inácio, que tá jogando bola doidado, trouxe do Peru. O próprio Samuel Xavier, já rodado conhecido assim, mas não jogava essa bola toda que ele tem jogado. O Nonato também, jogando, assim, e tem muito mérito. Eu acho que o Fluminense perde muito com o cartão que o Martinelli joga pra... também, de novo, cria de Xerém, que é muito legal, ele agora tá pra superar, já é o jogador de linha que mais jogou vindo de Xerém. Tá, acho que 2 ou 1 jogo do Fernando Henrique para ser o profissional, o jogador de... Jogou mais, né? Mas jogou vindo da base de Xerém. Então o Fluminense consegue, inclusive chegou ao Mundial graças de outro menino de Xerém, o John Kennedy, enfim. O André, que podia estar fazendo uma grande revelação.
Então, falando do Gerson, que também é outro, do Gerson do Flamengo, foi outro de Xerém, o Pedro também. Então, assim, é muito legal isso, porque você vê os dois times, não estou dizendo que cada tem exemplo para tudo e tem discurso para qualquer coisa. Mas, de novo, equipes que nos últimos anos têm investido muito na base e têm ido além. Fluminense e o próprio Palmeiras. O Palmeiras nunca investiu com o nosso amigo João Paulo Sampaio, ter feito brilhantemente desde março de 2015. O Fluminense nunca teve na história mesmo, tem grandes nomes na história, por óbvio, vindos muito da base, de Laranjeiras, das divisões de base, mas o trabalho de Xerém é muito legal. Até quando o time não estava legal, Xerém rendia jogadores e estão rodando pelo Brasil, pelo mundo até. E agora estão voltando, muito legal o Thiago, lembrando que o Thiago também era do RS Futebol, projeto do Paulo César Carpegiani também, começou lá, e Fluminense também, por óbvio, né? Então assim, e de novo, botando tem a molecada, já não tão moleques, o próprio Martinelli é um caso, mas de novo, tendo gente experiente e extremamente qualificada, como o Thiago Silva, como o Fábio, o próprio Ganso, né, da idade que tem o Cano, né, o Cano teve uma temporada ruim, mas é um artilheiro absurdo, já era no Vasco, é no Fluminense e, de novo, na história de Libertadores da América e Champions League, desde a primeira final de Libertadores em 60, desde a primeira de Champions League em 56, não teve um time titular que começou uma final com uma idade tão longeva, com uma média de idade tão alta quanto o Fluminense, em novembro, 4 de novembro de 23, no Maracanã, contra o Boca Juniors. É o time mais velho a ganhar um torneio. Então, você pode saber mesclar, e isso eu falo também para um certo corporativismo. Chegando aos 59 anos, eu tenho que defender os mais velhinhos, pilhado. Gente, e outra coisa, o Mauro falou do Thiago Silva, Vamp. Eu estava vendo nas redes sociais outro dia, se você for pensar na carreira do Thiago Silva, é porque na seleção realmente foi uma geração que não ganhou muita coisa. Agora, o Thiago Silva, ele é ídolo de 3 dos times que estão nas semifinais do Super-Campeão. Ele é ídolo do Paris Saint-Germain, ele é ídolo do Chelsea, porque ele conquistou a Champions League, né, pelo Chelsea, jogando com 38 anos, eu acho. Sim. Ele estava com 38 anos na época que ele foi campeão da Champions, pelo Chelsea em cima do Manchester City, e ele é ídolo do Fluminense, pô. Ele só não é ídolo do Real Madrid, porque também nunca jogou lá. Porque acho que tinha nível para jogar lá no Real Madrid, o Thiago Silva. Como diz o Bruno, que é um dos 3 melhores que ele viu jogar, eu acho que ele é o melhor que eu vi jogar. Porque o Aldair eu não lembro. Eu não vi tanto o Aldair jogar. O Aldair é um espetáculo. Minha dúvida ali seria Thiago Silva e Juan. Vai. Também outro zagueiraço. Pra mim seriam os dois. Os dois que eu vi jogar mais, assim, no... Mas o Aldair jogou mais. O Aldair eu não lembro. E, olha, Aldair e Thiago, dos últimos anos... Eu confesso que não parei para pensar isso, mas olha, até pela elegância, classe, categorias... Esse foi o critério que eu botei, os mais elegantes aí. Também. O Lúcio tem uma baita carreira, mas aí... Firme, mas é outra coisa. Não, e também o Thiago tem tudo, né? Ele tem saída de jogo, ele tem velocidade, força também. Aérea. Marquinhos também é muito bom, cara. Marquinhos é muito bom, mas olha, entre Aldair... Ainda sou um pouco mais Aldair, mas eu vou dizer, o Thiago... Em nível de clube, em nível de seleção, claro, o Aldair foi fundamental. E lembrando que o Aldair teve uma bronca, porque ele substitui o Ricardo Rocha e faz uma Copa do Mundo bárbara em 94 e é vice em 98, ao lado do Júnior Baiano, aí jogando à esquerda. O Júnior Baiano entrou na direita, onde ele jogou em 94. O Thiago na seleção não teve a mesma felicidade. Mas em nível de clube, o Thiago teve... O Aldair tem uma história bárbara na Roma, mora em Roma. Foi campeão italiano, né? Campeão, e muito bem, né? Mas o Thiago, em nível de clube, eu acho que o Thiago é melhor que o Aldair, mas em nível de seleção, o Aldair. Eu acho que em nível de clube, onde o Thiago jogou mais foi no Milan. Ele jogou demais no Milan. No Chelsea teve oscilações. Final de carreira, ficou no banco. O PSG teve algumas coisas também, os pênaltis de mão na bola, assim, mas são dois. No Milan ele jogou muito, no Milan. Dois jogadores. Acho que nos times que ele passou, o Milan foi onde ele foi o melhor. Pô, mas o Paris Saint-Germain ele jogou muito também, muito. Mas no porque Milan, não ganhou. É porque não ganhou a Champions. Mas no Milan ele foi muito, muito bem. Aqui no Brasil, o Fluminense teve a zaga mais vazada, ele foi o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Ele joga demais. O Thiago... O Fluminense ia cair na última rodada contra o Curitiba lá, o Fred fez o gol, salvou. Naquele ano, o Thiago Silva ganha a bola de prata como o melhor zagueiro do Brasil. E o Fluminense foi o time que mais tomou gol do Brasil. Olha só como é. Não, ele joga muita bola. É o que eu falo. O Renato tá fazendo um baita trabalho, gente. O que o Renato tá fazendo é grande, Vamp, é muito grande. Lógico, pô. Pode ser considerado um dos maiores feitos do Renato na carreira? Eu acho que esse feito é maior do que o título da Copa do Brasil pelo Fluminense. Não, a conquista da Libertadores. Sim. Tá bom.
Eu só ia falar isso, você pode esperar? Eu só não acho maior... Eu sou ligeiro, pá. Eu só não acho maior que a conquista da Libertadores pelo Grêmio. Agora, não é mais um feito maior você chegar numa semifinal de campeonato desse do que uma Copa do Brasil? Sim. Bom, assim, gente, merecia ganhar do Borussia Dortmund, mereceu ganhar da Inter, mereceu ganhar do dinheiro e do futebol do Al Hilal, que havia acabado de passar pelo Manchester City. Pô, quem imaginava qualquer equipe que não fosse europeia estar nas semifinais e do jeito como chegou o Fluminense e da maneira como a gente adora detestar o Renato. Eu brinco aqui falando sério, o Renato não é tão bom quanto ele acha, mas ele é muito melhor do que a esmagadora maioria de nós, se for falando só jornalistas, achamos, né? Não vou contar de novo aquele papo que eu tive há 20 anos atrás, com o queridíssimo e saudoso Valdir Espinosa, como ele via o Renato se preparando isso em 2005, 2006, e como ele chega nesse nível e chegou agora no Fluminense, né? O Fluminense que lutou para não cair. Sim, ele também não teve trabalhos recentes bons, e algumas declarações infelizes, inclusive aquela coisa ameaçando o jornalista, não por corporativismo, questão humana. Quando ele fala, eu vou falar os podres de vocês para a imprensa, não é os podres só para eventuais ou reais jornalistas, é para a família deles, amigos, colegas, enfim. O Renato pisa na bola, mas ele sabe muito de futebol e o resultado a gente está vendo e vai ver terça-feira também. O Fluminense, ele surpreendeu todo mundo. O Fluminense, todo mundo achava que depois do Botafogo, porque todo mundo achava que o Botafogo não ia passar de fase. Era o único brasileiro que achavam que não passaria. Passou, caiu nas oitavas. Depois do Botafogo, todo mundo achava que o Fluminense seria a pior campanha. E, gente, foi a melhor, e foi a melhor jogando bola. Não tá sendo aquele time covarde, vou retrancar, vou achar uma chance. Não! O Fluminense teve mais chances de fazer gols, né? Até contra a Internacional. Teve chances claríssimas, até com o Samuel Xavier, cara a cara. Gol anulado, né? Com o goleiro, teve gol anulado. O Fluminense, ele tá jogando bem. Não é dizer que o Fluminense tá só ganhando, tá se classificando aos trancos e barrancos. Campanha brilhante, incontestável. E, de novo, como você destacou bem também, Pilhado, o Botafogo a gente só não dava mais pelota porque tinha um PSG no melhor momento de 55 anos de clube e um Atlético de Madrid do Simeone, né? E fora o nível de investimento, o Atlético de Madrid há anos, com o Simeone desde o final de 11, é um dos clubes que mais investe. Nunca teve tanto dinheiro. O Atlético de Madrid não teve bem. E o Botafogo vence o PSG e tal, não se esperava. O Flamengo foi muito bem de desempenho, o Palmeiras foi além, mas jogando para mim menos do que pode. E o Fluminense era patigo feio, não se esperava, é o único que não tem SAF ou grandes investimentos e estruturas como Flamengo e Palmeiras e tal, e faz essa campanha bárbara, pô. E não é só em relação aos brasileiros, né, amigos? Em relação a qualquer outro. É o único que não é europeu. Né? E acho que pode sim encarar mesmo o Chelsea. Técnica, animicamente não precisa nem dizer, né? Chelsea não tem nada demais esse Chelsea. Não tem nada demais e mais. O PSG se esperava onde está. O Real Madrid sempre, seja no Oscar, premiação do Roquete Pinto, qualquer coisa o Real Madrid vai estar lá. Então, esse PSG na com o Luiz Henrique, legal. E o nível de investimento desde 2011 da Autoridade Esportiva do Catar no Paris Saint-Germain. Fluminense, normal. Chelsea, queira ou não queira, pelo que torra de dinheiro, legal, normal, ok. Agora, Fluminense, não tem time que chega mais ali para as galáxias, como diria Vanderlei Luxemburgo, como o Tricolor agora para a semifinal. Bruno. O Fluminense é uma campanha fantástica e eles estão numa confiança muito grande. O time joga numa pegada, uma vontade absurda. E marca na frente, volta, ele alterna, né? Marcação mais adiantada, marcação mais atrás. Foi uma boa ideia do Renato colocar um terceiro zagueiro a partir do jogo da Inter de Milão, manteve contra o Hilal. Aí eu tenho curiosidade se ele vai manter agora, sem o Freitas. Ele tem o Manuel, mas o Manuel não tem jogado. Talvez o Thiago Santos. Eu estava vendo hoje, Bruno, talvez o René venha fazer o terceiro zagueiro pela esquerda, eu acho a melhor alternativa. Tem o Fuentes ali. O Fuentes foi bem. Eu não mudaria o esquema, ele podia colocar talvez o Lima no meio, mais um no mais. Eu não mudaria, tá funcionando, eu não mudaria. Até o Arias jogando com 3 zagueiros, ele joga mais solto. Joga demais então, o Arias. Acho que ele vai manter, e essa do René é uma boa mesmo. Acho que é uma boa alternativa. O René de terceiro ali. Sai o canhoto ali pelo lado esquerdo, sai, o Freitas está jogando. Está todo mundo jogando bem. Agora, o Arias, para mim, ainda é o craque da Copa, tá? É o meu voto, eu teria um voto, se votasse. Melhor jogador da Copa do Mundo é o Arias, para mim. Já foi na primeira fase, mantém. E o Renato Gaúcho, hein, gente? Renato Gaúcho tá tirando onda, ele pode tirar onda pela campanha. Já que ele tá tirando onda, bora, Fluminense, 100. Contra o Chelsea? É. Peguei. Pronto. Peguei. Tá feito. Peguei, meu grande amigo. E eu sou Real Madrid também do outro lado, contra o Paris Saint-Germain, né? Não sou nada, irmão. Fale por você. Fale por você.
Deixa minha boca falar por mim. Você quer quem do outro lado? Pronto. Do outro lado? Do outro lado eu tenho uma dúvida grande. Aí, ó. Escolhe um e me dá o outro. Tenho uma dúvida grande. Né? Escolhe um e me dá o outro. Você quer o quê? Eu quero o Real Madrid. Aí ele vai pipocar e eu vou pegar o Paris Você vai me fazer apostar contra o meu amigo Roberto Carlos. Não, o Roberto Carlos fica na dele lá. É só meu amigo também. Você vai me fazer apostar contra o meu amigo Roberto Carlos. Aí tu já foi lá. Mas tá bom, eu vou ser corajoso, eu não corro de você. Quem? Vai, pode pegar o Real. Eu sou PSG. Pronto, fechado. Pronto. Mbappé. Tô contigo. Vai pra dentro, Vinícius Júnior. Tô contigo. Mbappé lá voando. Vai ficar puto, que saindo de lá, metendo a boca em mim, Mbappé vai destruir. Ah, é o primeiro jogo decisivo dele contra o PSG, né? Vamos, Tartaruga Ninja. É o primeiro jogo. Gol bonito contra o Dortmund. Pera. É isso que eu falo. Vocês fazem uma forçação. Eu faria aquele gol. Eu. A bola vem no pé dele, ele só... Pilhado faria o gol que o Mbappé fez. Gente, mas porra, eu tô brincando. Querem valorizar só porque é o Mbappé. Tomara se fosse o Juninho, se fosse o Juninho Azerbaijão fazendo aquele gol, não iam falar que foi um golaço. Esse jogo Sabaluz tem que botar ele pra sair jogando. Que ele deve estar puto com os caras. Foi embora. O ambiente melhorou. Brigando na justiça. Tá brigando na justiça. É o jogo certo pra botar pra jogar. Imagina, mano. Porra. Eu tô apostando no PSG porque tu me chamou, mas eu vou torcer pro Real pelo meu amigo Roberto. Então já me dá logo 100, vai. Mais 100, vai. Quem já te dá mais 100? Já te dá mais 100. Já te dá mais 100. Agora, diz pra mim, Renato tá ou não tá tirando onda? Tá, porra. Renato tá. Renato indo pra coletiva. Tá bem o momento, ó. A gente fez o cálculo aqui, não foi, Bruno? No meio-dia. O dinheiro que o Fluminense ganhou, modo, dava pra comprar SAF, quase comprar SAF do Cruzeiro. Pois é, cara. É um negócio impressionante. Essa Copa vai ser assim as próximas, eu não sei. Mas que ela tá sensacional também por isso, pra quem jogou, é maravilhoso. E a SAF do Cruzeiro foi comprada por quê? 400 milhões? 400, acho que a conta o Fluminense já faturou 364, não é? 334, a gente fez esse cálculo aqui. Aí, ó, ganhou já. Chuva de dinheiro. Vamos lá. Quanto cada clube ganhou nesse Mundial? Ó, Chelsea, 459 milhões de reais. O Chelsea, gente, eu tenho uma pena do Chelsea, porque o Chelsea poderia ter ganho mais se não levasse uma porrada do Flamengo. Poderia estar com mais dinheiro o Chelsea, mas levou uma porradinha do Flamengo no jogo contra o Flamengo, saiu zerado. O Bayern de Munique também poderia ter ganho. Saiu zerado. O Chelsea. Ó, ponto pra família. Paris Saint-Germain, também 459 milhões de reais. Real Madrid, 459 milhões. E aí o Fluminense vem logo abaixo, gente. Olha aí, ó, que é o outro semifinalista. 333 milhões e 900 mil reais. Aí o Palmeiras, 218 milhões de reais. Flamengo, 151 milhões e 700 mil reais. E Botafogo, 146,2 milhões de reais. É muito dinheiro, né, nesse Super Mundial. E aí pronto, vem a brincadeirinha dele. Ó, o que esse dinheiro poderia pagar, Marcos André? Metade da dívida da Arena Corinthians. Podia contratar o Gerson do Flamengo por 160 milhões de reais. Fechar um ano de contrato com o Neymar, 252 milhões de reais. E pagar a dívida do pilhado com o Vampeta, 200 reais. Cara, e a foto é muito boa. Tá rindo do quê? Você tá rindo à toa. Foi da lua. Mas calma que a forra, ela vem devagar. Ela vem... O sábio é assim. Eu te jogo a isca, aí você é o otário. Tu tu pega a isquinha. Eu só começo a puxar depois. Aí eu puxo. O Bahia ali não apareceu o Flamengo ganhando assim, não. O Bahia podia ganhar mais. Hein? É o quê? Não, o Bahia poderia ganhar mais.